tarde. Quero agradecer ao professor Cardoso e aqui à Associação Portuguesa de Naturologia por terem convidado a falar sobre esta temática. Da Alma ao Espírito foi o título deste livro recente que eu publiquei e que, para quem está dentro do naturismo e da naturopatia, não é um tema que seja estranho, não é? Porque, de certa forma, ao longo destes 33 capítulos do livro, há indicações de como é que nós podemos tentar a harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. E, de facto, a naturologia e o naturismo são, desde há séculos, formas de se procurar isso. Desde os tempos mais antigos, seja indianos, em que os próprios portugueses, quando chegaram à Índia, nós temos o relato de Vasco Barbosa a descrever os primeiros hospitais de animais que existiam, dos Jainas que nós tivemos o último grande Jaina conhecido, que foi o Mahatma Gandhi, que foi um homem também que desenvolveu uma força chamada Satyagraha e Ahimsa. Ahimsa, que significa a não violência, e Satyagraha, o poder da verdade. E com essas duas armas, sem violência, conseguiram a independência da opressão colonialista inglesa, que de certa forma estava a explorar há muito a Índia. E ele conseguiu, foi um homem também vegetariano a vida toda e com uma grande demanda espiritual. Essa demanda espiritual, de facto, na Índia foi um dos pontos do globo onde mais se manifestou, e os portugueses, quando chegaram lá, encontraram esse tipo de filosofias e de práticas de yoga e de espiritualidade, e com o tempo e com a Inquisição tornou-se muito difícil o diálogo e acabámos por perder uma possibilidade de captação e comunhão de uma tradição espiritual muito valiosa que nós hoje em dia encontramos cada vez mais divulgada em termos do yoga que vemos aqui em Portugal, se bem que muitas vezes com aspectos mais comerciais e mais físicos, enquanto que a tradição indiana do yoga, a parte física, o Hatha Yoga, é apenas um nível elementar, um nível que trata do corpo físico, mas que tem que ser complementado pelos outros níveis, por exemplo, a seguir o nível do Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, ou seja, nós somos seres com corpos, somos seres que temos também o aspecto emotivo, outros sentimentos e emoções, e que temos que trabalhar com ele. Não podemos apenas ser reatores do nosso ambiente. Toda a tradição do yoga, nada significa religação. Nós temos em palavra a mesma raiz, em português, jugo, o jugo dos bois, o que liga os dois animais e que os faz avançar, e portanto o yoga era uma forma, e é uma forma de se religar o corpo e partes anímica e espiritual. E esta ligação não pode ser só feita por malabarismos físicos, como hoje em dia muitas vezes se pensa e se acentua. Não. Implica então o tal trabalho nos outros níveis, o Bhakti Yoga, e o yoga trabalha a devoção e o amor. Considerou-se que a devoção e o amor eram as formas que podiam fazer com que as energias emotivas do ser humano adquirissem uma qualidade que ligasse ao mundo superior, ao mundo espiritual. Aqui já estamos a entrar no título do livro da alma ao espírito. Ou seja, enquanto a parte do Hatha Yoga corresponde ao corpo, a parte da alma corresponde a estas emoções e aos pensamentos. Daí que no Yoga da Índia haja a parte que corresponde ao treino do pensamento, o chamado Raja Yoga, o Yoga real. Esse
yoga real tem como característica principal tentar controlar um pouco os aspectos da mente dispersa. E tem um livro que se chama Yoga Sutras de Patanjali, que é realmente uma espécie de manual de tal prática. Aí nesses Yoga Sutras de Patanjali está uma definição de yoga no seu primeiro aforismo, que é Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Significa o quê? Yoga é o controle ou o domínio ou a acalmia das Chitta, Vritti. Chitta é a substância mental e Vritti é as ondulações. Portanto, é o controle das ondulações. Como é que se faz então este controle? Então, é a prática básica da meditação. Meditação que, neste Raja Yoga, é apresentada como um caminho de 10 passos, entre os quais aparece o Hatha Yoga, as posturas, as asanas, e depois passa para... Aliás, tem aqui duas primeiras que eu não referi, que são yamas e niyamas, que são princípios de ordem moral, e só depois é que se passa para as asanas. Princípios de ordem moral e de ordem física, um dos quais é, por exemplo, a pureza. Pureza, desprendimento, não violência, não ganância. São 10 princípios. Depois tem então as asanas e depois é que existe o pranayana. Depois há o pratyahara e segue por aí acima. O que é que isto significa? Significa que eles compreenderam que para nós tentarmos controlar as emoções e os pensamentos é muito importante a energia da respiração. É fundamental. Portanto, nós estamos mais conscientes que é por este pranayana. Pranayana, o que é que significa? Significa controle do prana. O prana é a energia vital, a energia que vem sobretudo do sol, mas que também vem dos alimentos e que vem sobretudo do ar que nós respiramos. E, portanto, as práticas de pranayana tentam fazer que esse prana se demore mais tempo no organismo e seja mais assimilado por nós e que nós também saiamos demasiado da cabeça para o sistema rítmico. Foi o Rudolf Steiner que acentuou muito isso, que realmente há uma tripartição no ser humano. Há um nível límbico, que é o nível motor, dos corpos, das pernas e dos braços. Há um nível circulatório, que é o do coração e da respiração, e depois há então um polo mental e sensorial, que capta e que pensa. E pelo pranayana, nós conseguimos fazer uma descida da nossa preocupação de uma mente agitada e reagida por tudo o que se passou durante o dia para um sistema de comunhão com a energia cósmica. O que aqui está depois de trás disto é que o prana é uma energia omnipresente, ainda que tenha um foco principal de irradiação para a Terra, que é o Sol, nos seus níveis mais subtis ainda, é uma energia, é energia cósmica. E então aí vai-nos remeter para os níveis que eles são chamados akasha, o éter cósmico, que tem hoje em dia alguma repercussão nas próprias físicas modernas. Portanto, esta ideia de que existe um espaço cósmico infinito de energia e que, segundo alguns autores que não são tão materialistas, essa energia é também consciência, começa a ser afirmado cada vez mais por alguns cientistas, indo de encontro com o que os antigos videntes
e místicos e yogis do Oriente conseguiam captar esse oceano de energia e que, por exemplo, um dos grandes mestres últimos da Índia, Ramakrishna, falava como um oceano de Satchitananda. Satchitananda é outra expressão muito utilizada na Índia para definir um espírito. E, portanto, estamos de novo a voltar ao tema da nossa conversa. Este Satchitananda, o que é que significa? Os indianos, quando tentaram caracterizar o espírito, esse nível subtil de nós próprios, nós estávamos aqui no Raja Yoga, em que estamos a tentar controlar os pensamentos para termos algum contacto com este nível superior. E o segundo aforismo diz-nos, então, o ser encontra-se na sua própria natureza. E então, esta drishti-stita, mais ou menos, esta realidade pode despontar na consciência. A consciência já não está apenas a reagir ao exterior em vagas de pensamento, mas as vagas de pensamento diminuíram e a nossa consciência fica quase como um espelho. Fica com uma acalmia que permite que esse nível mais sutil deixa e se torne presente na nossa consciência. E então ele foi caracterizado como sendo o quê? Sat, Chit e Ananda. Sat significa ser, é o que é a verdadeira essência. O Chit é mais ou menos a ideia de consciência, de estar desperto, de ter capacidade de cognição, de haver uma relação entre o exterior e o interior. E Ananda, que é a palavra que significa beatitude. Portanto, o espírito em si é ser beatífico e com uma capacidade de cognição e de inteligência. É isto que define o espírito. E então, nós temos aqui este caminho que conduz a este. Entretanto, surgiram aqui outras linhas também para fazer a relação com este nível de espírito, e podemos falar, por exemplo, do Agni Yoga, que foi o yoga que foi, se bem que seja um yoga antigo, foi mais desenvolvido já no século XX, um mestre chamado Nikolai Lerey, que era um mestre russo, pintor e grande sábio, que transmitiu os ensinamentos deste yoga, que significa o yoga do fogo. Qual é o ênfase que este yoga dá? É que o ser humano, a sua natureza mais espiritual é ígnea, é o fogo. Esse espírito é uma centelha de fogo e o seu corpo espiritual é um corpo também de fogo. Temos este corpo físico, mas num nível sutil. E este fogo está visível nos centros de força. E o centro de força principal de ligação é o coração. Daí, por exemplo, que nós, na própria tradição ocidental, tínhamos o Sagrado Coração de Jesus ou o Sagrado Coração de Maria, que representavam o quê? Essa natureza ígnea a manifestar-se no coração. E é uma das procuras que se faz, então, por exemplo, no yoga de Ramana Maharishi, que era fazer um auto-inquérito. Quem sou eu? Quem sou eu? Tentando se concentrar no centro do peito, na zona do coração, até um bocado mais para a direita, para tentar diminuir os outros pensamentos, ficar só nessa procura e nessa interrogação, a ver se esse nível se tornava mais presente na pessoa. O que é que isto objetiva com o tempo? Com o tempo, isto vai-se desenvolvendo uma ligação entre o ser humano e o cosmos, porque o ser humano, geralmente, e a ciência e esta sociedade tendem a considerar o homem apenas como corpo e mente, e que a mente é um produto do cérebro. E tentam abafar toda esta possibilidade de nós não sermos apenas a mente. A mente é um instrumento, mas a nossa realidade
é muito mais profunda e vasta e com capacidade de comunicação cósmica através do tal a caixa. Graças a Deus, com este desenvolvimento da ciência, está-se cada vez mais a conseguir comprovar que existe um campo chamado Entanglement of Minds. Existe um campo unificado de consciência, um campo unificado de energia e que todos os seres estão em ligação. Isto é também considerado em termos de holograma. Holograma, ou seja, na parte o todo está. Ou seja, há uma possibilidade de nós termos muito mais as qualidades psíquicas que eram consideradas miraculosas, nomeadamente, por exemplo, a telepatia ou certo tipo de intuições, que fazem parte de uma natural identidade de um ser que está em comunhão com todos os seres. Quando nós saímos da nossa identificação com o cérebro, quando nós deixamos de estar identificados, eu sou apenas este corpo, este cérebro, mas eu sou um ser espiritual, um ser de fogo, com um tal núcleo que se chama Satchitananda. Talvez apagar ele. Se isto apaga bem ou não. Olha, já não fazia há muito tempo uma palestra com um quadro. Fica um bocadinho mais pedagógica. Talvez. Mas apaga bem. Apagou muito bem, apagou muito bem. Ora bem, o que é que nós podemos ver também em termos de ligações? Podemos ver que há realmente uma escala de vibrações, uma escala de mais denso para menos denso, e que nos corpos invisíveis também existe isso. Se considerarmos que o corpo físico é a dimensão mais pesada e mais terrena, e que temos depois um corpo etérico, que é um corpo que hoje em dia está muito bem conhecido já pela acupuntura, pela medicina chinesa, etc. Já não há qualquer dúvida. Depois temos então um tal corpo astral, que é o nível das emoções e dos pensamentos, que já será o corpo mental. E então depois aqui, isto é onde nós funcionamos todos, e segundo a ciência materialista, tudo isto é produto do cérebro. E não reconhecem sequer a existência dos corpos invisíveis. Não é? Isso tem que pensar. Não é? Ainda que as máquinas Kirlian já vejam alguma coisa, etc. Portanto, já haja luz. Não é? Mas, aqui, a grande questão está na ligação destes níveis, que são os que nos constituem, e que, de certa forma, a ciência explica bastante como gerados pelo cérebro. De facto, se nós temos o cérebro estragado, toda esta parte é afetada, mas é como uma televisão, não é? A televisão está ali a transmitir aquelas imagens, mas aquilo vem do outro lado, não é? Portanto, há uma energia e há uma ligação elétrica, há tudo isso para ela se manifestar. Portanto, nós também não temos só o que é gerado a partir dos neurónios. Não temos só isso. E então, as práticas espirituais permitem-nos o quê? Nós temos consciência, número 1, que nós conseguimos sair do corpo e do cérebro e continuar vivos. E, número 2, nós conseguimos ter telepatia ou ter clarividência ou qualquer coisa que não são explicadas apenas pelo cérebro. Para chegarmos a estes níveis, existe então aqui esta espécie de abismo que é tentado ser colmatado, geralmente pelo qual um dos sectos chamou a iniciação. A iniciação procurava que as pessoas conseguissem obter um contacto com os seus corpos invisíveis, com o espírito, com a divindade, com os mestres, ou seja, terem a experiência, e Fernando Pessoa, por exemplo, que eu tenho publicado alguns livros sobre Fernando Pessoa e tenho estudado, ele valorizava isso muito nos mistérios. Era nos mistérios e não na religião grega que era dada a certeza da imortalidade. A
certeza da imortalidade era obtida através de uma experiência mística que estes tais mistérios permitiam. E então, o caminho da iniciação, ou que na tradição indiana se chama a construção do Antakarana. Antakarana, que é chamada ponte. A ponte que liga os planos físicos e psíquicos com os planos espirituais. Este Antakarana, como nós já tivemos há pouco a ver, prende-se então com a capacidade de nós conseguirmos acalmar as vagas de pensamento, as vagas de sentimentos, emoções que estão dentro de nós e criarmos uma espécie de espelho para que dos níveis superiores de nós próprios ou do universo se reflitam sobre este ser que está em nós sem contacto com os sentidos. Portanto, e aqui as pessoas então têm as suas experiências iluminativas de contacto com o mundo dos arquétipos, ou com os seres desencarnados, ou com os seres celestiais, ou com as formas da divindade. Isto é importante uma pessoa perceber então também, é que quando nós deixamos de reduzir-nos a nós próprios apenas a um corpo com os 5 sentidos, mas começamos a assumir que estamos a desenvolver e a construir um corpo espiritual que abrange todos estes níveis, nós começamos a sair deste plano físico apenas, do corpo físico, e começamos a entrar em comunicação com o cosmos e a encontrarmos os seres espirituais do cosmos. E aqui estamos, portanto, a fazer este tal caminho da alma ao espírito. E da alma aos espíritos. Da alma aos espíritos. E para não estarmos a falar demasiado da Índia, vamos tentar ver se conseguimos fazer